Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da revista Ladies, o lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir mulheres que fazem, inspiram e acontece. Eu sou Flávia Capel, editora-chefe da revista, e estarei aqui sempre que a agenda da revista e de convidadas poderosas, como a que eu estou aqui hoje, permitir. A minha convidada é hoje para estrear esse programa incrível da revista. Realmente é uma estreia muito gratificante de você ser a primeira convidada a vir aqui falar conosco. Nós estamos aqui hoje com a Rosenir Gonçalves Ayardes, né? Falei certo? Sim. Seja muito bem-vinda. É um prazer Obrigada. imenso te receber no programa relacionado a que vai impactar tantas mulheres. Fico muito feliz. Muito obrigada. E é uma emoção, né? Porque a gente vai falar de tantos assuntos que norteiam a vida das mulheres e que geralmente a gente deixa de lado e é muito importante. Vamos tirar dúvidas, porque eu também tenho muitas dúvidas com relação ao assunto que é o direito. Rosenir, especialista em direito imobiliário, em direito de herança, né? Família e sucessão familiar. Exato. Herança e a gente vai falar. Nós temos um dia muito importante, conforme você já iniciou a fala, que é para informar a todas as mulheres que o conhecimento dos seus direitos fazem parte de todas as fases da vida. E nesse momento, essas informações elas são muito valiosas para que se entenda que quando vai iniciar um relacionamento, é muito importante se saber quais são os regimes de bens, para que se possa estar com mais segurança, com as garantias legais de aquisição dos seus imóveis e até mesmo para não ter o desgaste da relação, justamente por dúvidas e incertezas. E são muitas dúvidas, né? Sim. Nós mulheres, na verdade são muitos assuntos, mas o que mais eu acho que é interessante a gente começar para falar, porque nós somos aqui duas mulheres que não são gaúchas, né? Você veio de Rondônia, eu sou uma paulistana cariocada, somos casadas com gaúcho. Sim. Né? E estamos aqui, veio de Rondônia para Rio Grande do Sul. Exatamente. Me fala um pouco dessa trajetória, fala para todas essas mulheres, compartilha. É muito gostoso, é uma história bonita, nós duas temos essa conexão. Eu vim lá de Rondônia porque me apaixonei por um gaúcho e então eu tive a ousadia, a coragem de deixar lá e migrar para cá justamente para ter essa história de amor e que é um relacionamento, né? Que vamos estar falando aqui até sobre isso, sobre como que você inicia uma trajetória nova, o que você precisa conhecer dos seus direitos para estar com segurança. E nós temos o amor, que é o mais valioso e que nos rege, mas a gente precisa de ter as cautelas, né? Proteções, né? Proteções. E que muitas mulheres deixam se passar porque estão ali, né? No relacionamento apaixonada, você não vai pensar em direitos, né? Exatamente. E assim, você tá aqui há pouco tempo também, eu tô há 2 anos e meio, nós temos muitos pontos em comum, Rosenir. Sim. Eu também iniciei na carreira de direito, fiz estágio na defensoria, sou apaixonada por tudo que norteia isso e como é a base de tudo, né? É conhecimento é proteção, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas conta um pouquinho da tua trajetória, de como você entrou nessa área que é tão apaixonante e de estar aqui no Rio Grande do Sul. É uma honra para mim o convite, me sinto lisonjeada e eu vim lá de Rondônia, conforme já falei antes, fiz a faculdade na UBRA de Paraná, me especializei em São Paulo, atuei por mais de 10 anos em Jaru, lá no interiorzinho de Rondônia, e agora estou aqui em Lajeado, muito feliz, totalmente adaptada, gosto desse
lugar gostoso, que super me recebeu. E já tem 3 anos e alguns meses atuando, já participando da vida, de resolver os problemas de muitas famílias, Já está das solucionando muitos pessoas. problemas. Sim, Ai, que legal, que bacana. Vamos começar a falar sobre relacionamento? vamos. E assim, qual a maior dúvida, o que que é a maior dor? Vamos pela dor que a mulher, quando tá ali na fase crítica, te procura. Assim, hoje, né, a gente fala aqui pra mulher, né? Então, assim, qual Sim, é a maior queixa, né, das exa mulheres quando chega no teu consultório pedindo esse socorro? geralmente é quando o relacionamento ele está desgastado, né, o amor ele esvaziou e ficou os patrimônios, que não se teve um alinhamento adequado para ter uma segurança nessa fase final. Então, justamente por isso é muito importante que se pudesse ter tido anterior, né, a ter uma consultoria e como agora que vocês estão tendo, podendo ter o conhecimento dos seus direitos. Por quê? Iniciar um relacionamento, se for em união estável, que é muito corriqueiro, não se tem uma garantia para ambas as partes. Porém, é muito importante frisar que a união estável ela tem o mesmo segmento do regime de comunhão parcial de bens. Funciona Então, da mesma funciona da forma. mesma forma. Ou seja, você, tudo que tinha antes de morar junto com o companheiro, aqueles bens, né, vão ser preservados, é só teu. Porém, a partir do momento que começaram a morar sobre o mesmo teto, já passa a dividir. Independente se você ajudou a comprar, você é dono da metade. A partir do momento que tá ali convivendo, já é uma união, se considera uma união estável, né? Exato. Então, como que funciona? Quando você me perguntou como que as mulheres chegam, né, até a mim, é justamente pela essa dúvida, a queixa de não ter nada no nome. Não se tem nada no nome, tá tudo no nome do companheiro. E agora? O que que eu faço? O que que eu Socorro, tenho? Deus! Mas você tem a metade. Se Já foi é seguro. já é seguro. Aí como que se prova, né? Eu estava lá, não tenho nenhum documento, não fiz nenhum contrato, não Não está tem nada em nenhum, papel. não tem nada em papel, mas aí você tem, como agora, vídeos da onde vocês frequentaram, os lugares públicos, fotografias, Tudo isso conta como... testemunhas. Que bacana. Então, desde que o relacionamento seja duradouro, público, notório, de uma convivência como casal, que é a mesma coisa que um casamento perante a sociedade, a metade de todo o patrimônio adquirido durante esse relacionamento de união estável é partilhado, 50% para cada. Então, não precisa, né, ter medo, e nem vergonha, tem muita vergonha, tá? As Sim. mulheres, elas ficam se sentindo muitas vezes, assim, pressionada, né? Pela parte familiar e social, que ela tá saindo de um relacionamento e ainda desconstruída, né? Materialmente. Então é difícil a mulher chegar ao ponto de se abrir para correr atrás dos seus direitos, né? Exato, muitas deixam. Deixa passar, Deixa, por isso mesmo. sai sem nada. Então, vamos falar que, se já tem o conhecimento, a melhor forma de evitar até mesmo o final desse relacionamento, né? Que nós queremos que todas sejam felizes. A gente quer que o amor dure, né? Que seja eterno. É. Mas se antes de iniciar o relacionamento, já se preservar, se prevenir, faça o que é certo. O que é a primeira coisa a se fazer para se proteger antes? Se existe algum impedimento ou não tem a certeza se é para se adquirir mesmo
um casamento, né? No caso, para se escolher casar civilmente, religioso, é importante que se faça um contrato. Pode ser feito um contrato, um reconhecimento da união estável em cartório. Pode buscar também a ajuda profissional do advogado, ou vá simplesmente ser feliz fazendo o seu registro mesmo. E deixa as coisas fluírem, Exato, vai viver feliz. faça uma certidão de casamento. A certidão de casamento, ela vai te dar uma força perante os direitos e também até para o casal. Eu sempre costumo dizer que é psicológico, né? Emocional, não é só mesmo a parte de direito. E por isso Não é que só uma formalização ali no papel. Exatamente. Então nós precisamos entender que por ser tão importante, o casal ele tem vergonha de conversar, como nós estamos aqui, Sim. de falar assim o que realmente pensa no seu interior para preservar a sua parte econômica. E essa falta de conversa é que frustra, né? Muitas vezes as expectativas do futuro. E inicialmente, se todos fizessem uma consultoria com um profissional para entender a importância do regime de bens para iniciar um relacionamento, ele escolheria adequado a cada caso. Porque, por exemplo, se você já tem, né, uma vida anterior financeira, já adquiriu muitos bens, e aí está iniciando com uma pessoa que não tenha, pode ser a separação total de bens. Mas se os dois estão iniciando na mesma fase e que vão adquirir a partir de então uma construção, então é melhor o regime parcial de bens, porque vai ser de igual para igual. Agora, se tem algum impedimento, né? E, por exemplo, muitos desconhecem que exista a separação obrigatória de bens, que é quando uma das partes já foi casada e ela deixou com o seu antigo cônjuge algum imóvel que não foi partilhado. Aí se chega no cartório, deseja até um outro regime de bens e é impedido. Olha, isso é interessante. Eu não conhecia. Tá vendo? Fato novo e olha que importante, que legal. Sim. Então vai ser informado ali, né, no cartório que não pode escolher outro regime de bens a não ser este, porque existe um impedimento. Aí vai precisar do advogado para que faça a dissolução daquele imóvel que está impedindo, né, para se escolher qualquer outro regime de bens. Sim. Então, quando se termina um relacionamento, é importante mesmo que tenha terminado, dividido toda aquela fase, né, de bens que tinham com aquela pessoa, para que comece um outro livre, para se escolher qual que vai ser a melhor forma de regime de bens entre as partes. Sim. Dúvidas com relação a... Geralmente elas procuram, assim, quando é... geralmente união estável, né? A maioria hoje, qual é a comunhão? Funciona assim. O que hoje, como as mulheres estão mais casadas hoje? É união estável, de papel passado? Como que está sendo? Aqui mesmo na nossa região, né, aqui no sul, tem um costume em que desde jovem as pessoas elas já começam um namoro e já vão morar com seus, né, com seu namorado, com sua namorada, e daí não faz nem pensa, né? E são bem jovens, né? São jovens. É peculiar isso aqui, né? São bem pessoas comum. bem jovens que já começam a união estável. Exatamente. Então, se está morando junto e se acha que é um namoro, deve ser feito, então, um contrato de namoro. É uma outra questão, né? Que pode ser registrado em um cartório que está vivendo mesmo em um namoro, mesmo morando junto. Porém, se não tiver essa de ambas as partes
totalmente a confiança que está no namoro, legalmente isso é uma união estável. Aham. E é muito mais comum que os casais estejam em uma união estável do que com uma certidão de casamento. Hoje em dia é muito mais prático isso, né? Sim, tem a parte de economia, tem a parte de comodismo, que só mesmo junta as suas escovinhas de dente E e pronto. vamos ser felizes. Aí depois vem as dores dos relacionamentos, que É, aí é o perrengue que toda mulher passa, que às vezes não fala, não verbaliza, tem sim, aquela questão da vergonha, se sente tímida, até chegar para o advogado, aí o bicho pega, né. verdade. Aí quando chega para você é porque o bicho tá pegando. Já tem o desgaste, já teve já muitos outros problemas e não conseguiram alinhar. É o que eu disse, que se começa morando junto, e aí não se teve uma orientação adequada, uma prevenção, e quando se vai discutir sobre o assunto, um não quer, por isso ou por aquilo, tem outras prioridades, e vai se passando o tempo, Sim. e vai se adquirindo bens. Por exemplo, quando você faz um financiamento, Olha que legal. né, que é o comum, vai adquirir a casa própria com financiamento. Tá no nome de apenas um, já que não é casado, né, legalmente, não tem uma certidão de casamento, aí adquire aquele financiamento. E Tá agora? pagando com seus meios próprios? Porque tudo no direito depende. Sim, tudo é muito relativo, né. Relativo. Se você estiver pagando com seus meios próprios, recursos próprios, podendo ser comprovado que a outra parte realmente ela não participou e que aquela aquisição é única e exclusiva da pessoa, que é muito difícil de conseguir ser provado, tá? Uhum. Mas se tiver mesmo toda uma estrutura entre ambas as partes de reconhecimento, se pode, né? E aí aquele imóvel financiado é só daquela pessoa. Porém, isso não é a regra. A regra é que realmente, mesmo que você faça o financiamento, mesmo que seja somente no seu nome, se existir uma separação, esse imóvel também vai ser partilhado. Então, o valor que tenha sido pago, ao menos, é dividido entre as partes. E a dívida, aí também é de ambos. Sim, aí a gente compartilha a dívida, né, pelo amor de Deus. Ai, ai. São muitos assuntos, realmente, assim, dentro do direito, as mulheres realmente se perdem, né, porque são muitas dúvidas. Mas uma coisa que é muito importante a gente falar também, que já é um outro assunto, mas que é uma temática muito importante. Peculiarmente aqui, cidade de Lajeado, nessa região, o mercado imobiliário está crescendo e a gente só Muito. vê construções nascendo diariamente. Sim. Eu achei isso muito bacana. Isso me despertou a atenção. Não sei se despertou a tua atenção Os também. prédios já estão arranhando os E céus. isso, essa cidade só está Muitos. crescendo. Vamos falar sobre direito do bem, Do imobiliário. imobiliário. Vamos. Direito de adquirir o imóvel. As mulheres também têm dúvidas, porque realmente quando a gente vai adquirir, às vezes a gente pega ali, a preocupação é, vou pagar o imóvel, ele está quitado, ou vou financiá-lo. Tenho dinheiro, vou investimento, vou investir, tudo certo. Mas a gente tem que avaliar a questão contratual, não só contratual. Exatamente. E aí, Quais são as fases? quais são as fases da aquisição desse imóvel? Porque, Exato. assim, o imóvel a gente sabe que pode ter uma irregularidade. Exatamente. O que a gente precisa saber de cara, assim? Não é só a preocupação com o investimento, com o financiamento ou com o desconto que se vai ter com o imóvel comprado à vista. De praxe, qual é a dúvida que geralmente elas perguntam para você? Mas especialmente, o que a gente tem que já de cara saber que realmente é importante para se proteger? Primeiramente, precisamos de ir até o cartório do registro de imóveis
e pedir a certidão atualizada daquele imóvel, que é o histórico de tudo que tem. Os antigos proprietários vão estar todos registrados. Se existe alguma restrição, como, por exemplo, penhora, né, em algum processo, seja civil ou trabalhista, aonde se tem uma limitação para a transferência desse imóvel. Muitas vezes, você adquire e ainda nem consta ali nessa certidão. Por isso que é importante se ter uma consultoria jurídica, porque nós não olhamos somente ali naquela certidão. Primeiro é Que se seria olhar para a ver uma certidão certidão. negativa, é isso? É a certidão do imóvel para saber se ela está negativa, se ela está limpa para transferência. Mas tem também que se olhar os processos, né? Se existe daquele vendedor, se tem algum problema jurídico, aonde se possa, de repente, aquele imóvel já está sendo quase, né, penhorado. E você vai comprar sem saber e depois, quando você vai registrar, porque geralmente as pessoas demoram um pouquinho. Sim. Chega lá, tem um impedimento. Ah, mas quando eu comprei não tinha nada. Não tinha nada na escritura, mas existia um processo, né, em tramitação e que desencadeou uma restrição futura. Por isso, primeiramente, então, você deve ir até o cartório de registro de imóvel, pegar a certidão de inteiro teor daquele imóvel para ver se está livre, desembaraçada para transferência. Também se ter o conhecimento se não existe nenhum processo de impedimento com aquele vendedor, que não vai também impedir essa transferência do imóvel. E prefeitura, né? Os impostos. É o básico a se fazer. Exato. E uma outra questão muito importante é a diferença, porque muita gente acha que só a escritura basta. Não, tem que ir lá no registro de imóveis, registrar o imóvel. Isso é assim, bem peculiar. Começando-se pelo contrato. O que é o contrato de gaveta? A gente chama dessa forma porque geralmente eu faço com você, Sim. eu compro o teu imóvel e fazemos o contrato de particular, né? Sim. De compra e venda daquele imóvel. Assinamos e guardamos certo. numa gaveta. Deixei ele lá achando que tá tudo bem. É, não tá. E não está, porque aquele contrato é só uma formalidade de um acordo entre as partes, que vai ser pago, né, de qual forma, né, qual a modalidade, e depois disso você deve ir até o cartório, até, na verdade, o tabelionato de notas. Aí faz a escritura. Escritura é o quê? É a transferência de tudo que consta naquele contrato para a escritura. Aí as pessoas pensam, agora esse imóvel já é meu, eu já sou o proprietário, eu já tenho a escritura, mas não é bem assim. Não é seu. Ainda não, porque a escritura é apenas a transferência da descrição de tudo que existia no contrato de compra e venda. E ali está formalizado. Porém, você deve pegar aquela escritura, ir até o outro cartório, que é o registro de imóveis. Aí lá, sim, com aquela escritura, você vai conseguir colocar o teu nome na certidão do imóvel, que vai ser uma matrícula, né? Um númerozinho ali, que vai constar o teu nome como proprietário. Então, é por essa ordem. Primeiro você faz o contrato de compra e venda, depois a escritura e finaliza com o registro do imóvel. São 3 passos. Se faltar um desses, você não é o dono do teu imóvel. Porque você pode ter surpresa depois, né? Exato. Quando vai fazer o registro. Eu até trazendo aqui para a minha vida, eu acho que isso aí é uma coisa que é muito importante. Quando chegamos aqui, a minha mãe veio para cá, né? Ela acabou se mudando para cá também, para Lajeado, veio de São Paulo para cá, adquiriu um imóvel. Ela fez a escritura, só que não fez o registro no registro de imóveis, né? Uhum. Então,
esse imóvel não é dela até não ser feito, né? E Exato. isso não foi explicado inicialmente. A gente desconhece, por isso a importância de sabermos dos nossos direitos. Agora, você Sim, imagina se acontece uma coisa, pode acontecer, né, com todos nós, a gente vai um dia, falece, e sim. esse imóvel fica para a pessoa. Para quem Pro fica? aquele que se tem como proprietário, o nome do dono que está lá naquela certidão, né? Aquele é Aquele é o dono. O verdadeiro dono só é aquele que realmente consta o nome na matrícula do imóvel. Então, vamos lá. Se a tua mãe, ela já tem aquela escritura, geralmente por desconhecimento e até mesmo por economia. Porque o que acontece? Primeiramente, você vai pagar a taxa, né? Para fazer a escritura. E essa taxa é de acordo com o Com valor o do valor imóvel do também. imóvel. Custa 4% em regra, né? Ou do valor do imóvel, do valor venal do imóvel. Uhum. E aí, no outro cartório, a mesma coisa. Então, é isso que dificulta que as pessoas façam a regularização dos seus imóveis. Já estou aqui com a minha escritura, já tenho essa garantia, então vou esperar mais um pouco. Só que esse esperar mais um pouco, ele pode te custar o teu imóvel por inteiro. Temos imensos exemplos Muitos casos, sim. muitos casos que se pode se dar pela falta da regularização mesmo do imóvel, da transferência para o teu nome adequada. Sim. Como, por exemplo, se você adquiriu, né, o imóvel, não fez o registro lá no cartório mesmo, de registro de imóveis, e aí você é surpreendido com um leilão. Nesses últimos meses, tivemos leilões no Brasil inteiro e várias famílias foram surpreendidas. Por quê? Porque o dono do imóvel, aquele que te vendeu, por exemplo, ele teve algum problema, né, de financiamento. E aí, ou às vezes nem foi o dono mesmo, o proprietário do imóvel que te vendeu. Pode ter sido até um atravessador. Tem pessoas que passam por vários e vários, vai pegando procurações e vai caminhando. E aí aquele primeiro lá atrás, ou até o último, tanto faz, seja qual for, se tiver um problema, aí é o nome dele e aquele imóvel, estando como sendo dele, é levado. E aí você vai provar que você pagou, você vai chorar, mas Aí vem um problemão, não. É um perrengue é um imenso, né? perrengue da perda desse imóvel. Então é adequado que se faça a regularização adequada, né? Enfim, temos também a situação trabalhista, que envolve empresas aonde se tem um processo e perde, e daí tem um valor maior e que vai para onde? Para os imóveis. Aí você também comprou um terreno, um imóvel ali, que seja um apartamento, uma casa, e também não foi lá fazer o registro, né? O Não está registro é registrado tudo. no teu nome. E aí, o que acontece? Vai lá o oficial de justiça, leva no cartório para que seja averbado que aquilo ali tem uma restrição. Ele vai ser daquela pessoa, pelo menos parte, né? Daquele que seria o autor do processo. E você foi surpreendido, você não sabia, mas você demorou, né, para ir lá e fazer, tomar a tua responsabilidade de ser realmente proprietário. E deixou que outro leve de ti. E aí você perde, né? Você acaba Perde. por falta Então, de informação, de conhecimento. Mas muitas vezes também eu acho que a grande parte também tem que ser de quem vende aquele imóvel, né? Do corretor que está ali à frente, né? E no caso especial da minha mãe não foi passado isso. Ela também não se. Mas depois, não tinha obviamente, orientação não tinha. adequada. Exato. E depois, obviamente, agora foi regularizado, tudo certo.
Mas imagina, Passa um susto, um é uma desgaste um emocional. desgaste. Então se você pega uma pessoa mais de uma idade mais avançada, isso gera um desconforto gigantesco para Muito, todos, né. Uma surpresa, né, porque sim. você não sabe, a pessoa acha que ela tem um imóvel por ter a escritura, mas não é. Não é. E muitos se iludem, né. E quando a pessoa compra um imóvel para investimento, fica comprando imóveis, assim, isso acontece muito, né. Sim, por isso que é muito importante se ter uma consultoria. É o investimento inicial, para que você não tenha dores de cabeças no futuro. Eh, Se você já tem ali o conhecimento adequado, você vai evitar, né, o desgaste de passar por um maior custo, de ter que pagar taxas, de ter que pagar até mesmo para se fazer um processo Sim. judicial para que seja reconhecido que é você, né, que é o dono daquele imóvel, que você teve boa fé, a legalidade e só o descuido de não ter formalizado. Mas nos investidores, geralmente, eles compram vários imóveis, né? E por isso pode, de repente, deixar uma falha de um ou de outro e vende, né? Ele vai vender para outras pessoas e com isso o cuidado deve ser extremo. Se saber a origem que é daquele imóvel que você está comprando, se ele está realmente livre e desembaraçado para transferência para o seu nome. Sim. Ao Conforme você disse anterior, vamos voltar, o corretor, né, é importante. Nós temos vários maravilhosos, Com né, certeza. responsáveis, mas ele deve mesmo ser da sua confiança, para te passar as orientações adequadas, todas as certidões, né, civil, criminal, do proprietário, trabalhista e tudo que eu disse, o inteiro teor do imóvel, para saber se realmente ele vai poder te dar a sua felicidade ou De uns. conquista, né, para realmente se sentir: "Poxa, eu adquiri um imóvel e vou ter todas as informações que são pertinentes aos direitos e tudo". Te abraça ali no momento da Exato. venda, né. Mais uma coisa importante, antes da gente fechar esse sobre os imóveis, contrato. O contrato que é o inicial, ele também deve ser bem constituído, né. As descrições não são mais como antes. As pessoas na nossa atualidade, elas têm ma mais malícia, pode-se dizer, Uhum. às vezes, né. Então você deve ter uma precaução maior. Se você tem um contrato bem feito, ele é lei entre as partes. Então é muito mais do que só se colocar o objeto, que é qual que é o imóvel, o valor, a forma de pagamento. Você pode colocar ali multas que vai te amparar, Sim. né, de um possível acontecimento enquanto você não transferiu para o teu nome. E até mesmo para ter o ressarcimento dos valores que você já gastou. Aí você pode ter ali cláusulas específicas sobre isso. É muito importante a cláusula da rescisão contratual. E quando ela é aberta e que você fica limitada àqueles contratos que a gente puxa na internet, Aí né? fica muito vago, né. Total. E sem o o que é o mais importante, a sua proteção jurídica. Com toda certeza. Vamos falar agora de um tema para as mulheres, porque hoje em dia a gente vê, muitos casais que têm filhos, né, e estão ali diferentes Uhum. relacionamentos. Sim, Como é que fica essa questão? Porque juridicamente, na nossa cabeça vira uma bagunça, né. Por exemplo, eu posso estar casada e o meu marido temos filhos de diferentes, né, relacionamentos relacionamentos. anteriores. Como é que fica essa relação com a parte jurídica? Uhum. Vamos pegar um exemplo aí de um casal que tenha, hã,
2 filhos de cada relacionamento anterior, né? Certo. E aí eles vivem uma união estável, os filhos convivem ali com eles, né? Enfim, como que fica isso para todos? Não só para os filhos, mas para os Para pais, todas para as fases, madrasta, né? padrasto. Sim. Se for um relacionamento que se chegou ao fim com um divórcio, são fases diferentes. Em um divórcio, os bens que foram adquiridos, né, entre o casal, eles vão ser divididos conforme o regime de bens. Mas o normal é que seja na comunhão parcial. Então vai ser meio a meio. Aqueles que foram adquiridos antes é de cada um, não entra, né, na partilha. E se é o caso de falecimento, é que vai entrar os filhos. No caso de um falecimento, se vai discutir a herança e o que é aquela situação. Faleceu o homem, ficou a mulher e ela não tem filhos. E o esposo, o falecido, né, marido, deixou ali também 2 filhos de outro relacionamento. Aí vamos ter que alinhar. Aquele imóvel era apenas do falecido antes do relacionamento? Porque cada regime de bens é o de uma forma. Vou tentar explicar de uma forma clara para que todos possam entender melhor. Mas vamos lá. Então, se o meu companheiro faleceu e o meu imóvel que eu estou morando era apenas dele, aí se pensa que é apenas dos filhos, né? Porque já era dele antes do casamento. É um bem particular. Agora vamos à surpresinha do direito. Qual é a surpresinha? Que quando se trata de regime parcial de bens, aquele imóvel, mesmo adquirido antes do relacionamento, a esposa, né, no caso, a viúva, ela se torna herdeira junto com os filhos, que são, no caso, né, apenas do falecido. E os filhos E têm aí esse direito também. Exato, ela vai se tornar herdeira. Ela não vai ser meeira, porque aquele imóvel foi adquirido antes do relacionamento, mas ela vai ser herdeira. Então, ela tem o direito de dividir com a mesma fração. Divide-se em 3 o imóvel. Aí é o que eu recebo mais no meu escritório. As mulheres, elas, após o falecimento do esposo, daí os filhos já querem, né, tomar o imóvel. Mas não é que seja só deles, né? Aí a gente vai ter que discutir ali, seja da melhor forma possível, começando consensual, para ver se consegue resolver amigavelmente, ou se vai ter que partir ali para um inventário e adequado para a regularização da causa. Agora, se o imóvel ele foi mesmo adquirido durante o relacionamento do casal, vindo a falecer, então vai ser partilhado entre a metade para cada um, né? Faleceu, aí então vai ser meeira. A viúva, ela é meeira. Mas tem os filhos. Então, os filhos são herdeiros. Aí eles entram com a outra fração de 50%. E aí eles dividem aquela fração entre eles, né? Que seriam os herdeiros. Por isso que é importante se saber, entender que a viúva ela pode ser meeira e herdeira. Meeira é uma palavra nova para mim, não conhecia. Meeira é a metade. Muito bacana você trazer isso. Porque tem tudo a ver, meeira, metade, Sim, que legal. 50%. Ela é meeira porque adquiriu o imóvel juntos, né? E ela é herdeira se foi um imóvel adquirido antes do relacionamento, que era, digamos que, considerado pela lei particular. Que legal, tudo você que é sabia particular. disso? Que interessante, né?
mencionei esse termo. Viu? Tá Que bacana vendo? essa. Uma Por isso, conversa com conhecimento é muito gostoso, né? por isso que é Que bacana. importante a gente ter o conhecimento sobre os nossos direitos. Muito bacana. Me veio aqui uma coisa muito bacana para a gente falar aqui. E aí eu quero saber também se entra na tua área. Nós estamos diante de uma nova era para as mulheres. Nós estamos com mulheres à frente de tantos negócios, Sim, mulheres empreendedoras. Isso não só aqui na região, no Brasil. Isso é uma força muito grande para nós mulheres. sim. É muito bom ouvir isso. E até com a revista a gente fala muito sobre o empreender feminino, né? Essa força feminina à frente dos negócios. Como é que fica essa relação quando o cônjuge, o marido, está ali também envolvido indiretamente no negócio? Eu não sei se é a tua área, mas é um fato bem importante que com certeza É a todas parte nós. comercial empresária, né? Isso. Como que Aonde fica os deveres, direitos de cada um? Porque a gente vê muito que a mulher, ela está à frente do negócio. O negócio é formal. Vamos falar de negócio formal. Está formalizado ali no CNPJ, ela pode ser uma microempreendedora, tem um CNPJ no nome dela, está à frente do negócio, mas o marido está ali também ajudando, enfim. Isso, como é que é essa relação? impacta, né? Diretamente ou indiretamente? Como que E fica? isso, e essa dúvida que eu acho que é importante a gente trazer sempre como tema, porque a gente fala realmente hoje as mulheres Da estão à nossa frente da realidade. nossa realidade. Vamos trazer isso para a forma prática do nosso dia a dia, que é uma dúvida que as mulheres com certeza têm, né? E aí, se isso tem uma relação, obviamente, com a união do casal, se isso impacta, ou o negócio é diferente. É como um bem, um imóvel, por exemplo? Temos duas vertentes atual. Uma delas é uma novidade. Ainda não se tem muito conhecimento, que é a holding familiar, que se trata, no caso, de CNPJ. Conforme nós estamos falando de mulheres empreendedoras, é o mais aconselhável, que com essas mudanças, como se sabe, sempre que há mudança, a gente tem que se atualizar. Então, para se atualizar da melhor forma possível, nada melhor do que uma holding familiar, aonde você vai constituir uma empresa com os seus bens. Vai lançar o CNPJ, né, que vai ser uma empresa mesmo, e vai colocar ali todos os imóveis, né, que vai ser adquirido, aonde se movimenta como cotas. Que daí você me disse, tem o esposo que está trabalhando junto, vai colocar ele ali com uma cota. Qual que é a parte dele, a cota parte dele? Qual que é a função dele? Para ser destacado ali dentro, como se fosse realmente uma empresa, né? E possa ser dividido melhor, uma organização adequada. Os impostos são menores, sim, e vai ficar já alinhado para não precisar no futuro ter uma discussão, até mesmo se vai continuar aquela empresa, para já ter todas as pessoas envolvidas com as suas, cada uma com a tua parte definida, enquanto se é vivo. E aí não se tem um inventário com intrigas, com maiores desgastes, além da perda, né, ainda com problemas financeiros. Mas vamos agora para a parte que é o comum, o corriqueiro, né, que as pessoas ainda não fizeram. Adquire um CNPJ e eu sou pessoa física, sou casada com outra pessoa física. E aí tá tudo no nome da empresa. Porque eu não casei com uma empresa. Sim. Eu casei quer dizer, eu não casei com CNPJ, né? Eu casei com CPF. Eu sou uma pessoa física. Pessoa física. Mas eu tô ali com o meu cônjuge e estamos adquirindo juntos, digamos, já que ele está junto comigo, mas tá tudo no nome da minha empresa. Ele tem direito? E aí, tem direito? Tem sim. Só que para que se realmente torne real, é preciso fazer ou
contratual mesmo, né? Alteração contratual do CNPJ, que já dê certinho qual é a normalidade desse relacionamento, o que ele tem de porcentagem sobre aquilo, ou se der problema, que é o que mais acontece, né? A normalidade, para se saber realmente o que deveria ter feito, aí tem que se fazer a desconstituição da pessoa jurídica. Tem que mexer na pessoa jurídica. Tem que mexer, mas é de ambos, tá? É de ambos, não adianta se proteger apenas achando que não vou dar nada para ele ou não vou dar nada para ela, tá tudo no meu CNPJ. Se provando, né, que foi adquirido ali na constância do relacionamento. Sendo união estável ou não, né? Sendo união estável, sendo o regime de partilha de bens, bem tranquilo, vai ser de ambos aquele investimento. Ótimo, dúvida sanada, eu acho. Que é importante a gente falar sobre isso, né? E se você pudesse dar, assim, 3 orientações básicas para qualquer mulher, vamos pegar aí na área de... Falando no geral, documentos, imóveis, relacionamentos, quais seriam elas? Porque isso é de praxe, a gente tem que ter, assim, o que eu vou procurar saber para eu me proteger juridicamente dentro de um relacionamento? Seria essas 3 orientações básicas. Primeiramente, ter sim uma consultoria jurídica. Não é que eu estou aqui me promovendo, sim, mas é o adequado realmente. É o Se conhecimento, você, né, não fez uma faculdade de direito, é importante que você tenha. Eu fiz faculdade de direito e a lei evolui o tempo todo, né? Sim. Eu não vou não vou saber lidar com essas questões que a gente vive diariamente, com a nossa vida, né? Exato. Então é importante mesmo a consultoria jurídica para tudo que a gente vai fazer. Qualquer tipo de dúvida, você sana, né? Com um especialista adequado para cada situação. O outro pilar, a segunda informação, que eu acho que todos devem ter, é buscar realmente a origem, né? A origem. Se vai adquirir o imóvel, conforme eu falei, saber a verdade, né? Anterior à compra. Fazer pesquisa. Exato. Mas tudo isso também pode ser feito com a consultoria, tá vendo? Que parece que todos os critérios, se tivesse em relação ao direito, uma consultoria jurídica, ele vai voltar novamente. Porque sozinho talvez você não consiga entender. Sim. Né? Mas então eu vou fechar ali com o que seria o meu terceiro... O quê? O meu terceiro... orientação. Uma orientação a terceira básica. orientação é realmente acreditar, na minha opinião, eu até colocaria como primeiro, se eu já não tivesse colocado o conhecimento jurídico, Deus acima de tudo. Ótimo. Acreditar que tudo vai dar certo, que o relacionamento também, né? Que as pessoas vão ser felizes, né? Mas o divórcio sempre tá crescente, né? Muito. Na verdade, assim, uma dúvida. Se casa mais ou se separa mais? Que hoje... Eu acredito que é na mesma intensidade. Jura? Atualmente nós estamos tendo muito divórcios de cinza, que são de pessoas maiores de 50 anos. De cinza? Essa também é nova, né? Né, pessoal? Divórcio cinza. Que é a atualidade mesmo, onde as pessoas maiores de 50 anos, elas estão procurando a liberdade. Ai, que lindo, gente! Viver uma nova fase da sua vida. Que gostoso saber disso. Que legal, né? Sempre uma esperança de se apaixonar, de viver um novo novamente. Amor. Que gostoso. Que legal saber disso. Então, e também aqui, especialmente nessa região, as pessoas também constroem uma relação mais estável, muito jovens, né? Eu percebi isso aqui também. É realmente muito peculiar, né? Bom, falamos de tanta coisa. A gente tem aí outros episódios para falarmos de outros assuntos.
porque a gente vai e não para mais. Sim, É um é assunto. muito A gostoso. gente não pode trazer o direito como algo sério, encorpado, porque é um assunto que a gente precisa falar no dia a dia, né? Sim. Como a nossa conversa aqui, que eu achei maravilhosa. Tem alguma coisa mais para acrescentar, para trazer aí pra gente com esse conteúdo que é relevante? E eu não sei se a gente trouxe algumas questões básicas, né? Mas se tiver algo para acrescentar, eu acho bacana trazer. Conforme, desculpa te cortando, mas conforme o que você falou anteriormente, nós teremos muitas outras oportunidades, né? Porque realmente o direito é uma esteira infinita de assunto. Mas eu gostei muito de estar participando aqui com você e estar levando conhecimento para muitas outras pessoas que possam, de repente, estar agora feliz por ter adquirido novo conhecimento jurídico. E isso me deixa feliz também. E estou aqui me propondo a sempre que te quiser que eu esteja aqui A gente vai sempre orientando, conversar, informando. né? Eu vou estar ali sempre buscando abraçar essa questão jurídica, e as mulheres também, eu acho que é importante te procurarem para isso. Agora, para te procurar, onde elas te acham? Qual é o teu contato direto para passar para elas também? Eu acho importante. Sim, são todas convidadas a ir tomar um café comigo no meu escritório. Ele fica localizado ali no 300, na Avenida Piraí, sala 601. Venha que eu adoro conversar, vai ser um papo legal, fazer novas conexões e com um café quentinho, né? Sim, e tem uma rede social bombando aí, né? Sim. Nesse público feminino. Achei incrível o teu trabalho. Eu não sei se a gente pode passar, né? O arroba. Né? O arroba é importante passar, né? Para que elas te consultem. Rosenir_Ayardes.adv. Ótimo, porque a tua rede social, você traz sempre algo muito relevante, é bacana. Como a conversa que nós estivemos aqui, foi maravilhoso. Eu acho que é um assunto que a gente pode ter em vários outros episódios, porque é gostoso de se falar. O direito não é um bicho papão, que a gente fala, jurídica, judicial, a pessoa se assusta, e não é bem assim. Realmente é algo que conhecimento é proteção. Exato. Né? Muito obrigada, foi incrível. Você estreia aí essa nova jornada, é muito gostoso poder recebê-la aqui com esse conteúdo tão relevante para todas as ouvintes, leitoras da revista Ladies. Muito obrigada, eu quero te dar um abraço aqui. Eu também. Ai, que gostoso. Obrigada eu. Ai, que gostoso te receber. Muito feliz. Falamos de assunto que realmente impacta e importa a vida das Exatamente. mulheres. Exatamente. Formando Com vai cases, ser né? muito legal. Que legal. Obrigada, foi Obrigada maravilhoso. eu. Gente, Realmente muito feliz. estreamos essa participação incrível. Obrigada, equipe. Eu quero aqui um agradecimento especial à tua presença, que você estreou esse programa incrível da revista, mas especialmente agradecer a essa equipe que está por trás de tudo isso. São profissionais incríveis. Então, eu quero agradecer ao Rafa, ao Josué, que é da US Filmes, e da Us Filmes, é isso? Us Filmes Autênticos. Beta Design Arquitetura. Muito obrigada à agência Joe Agency, aqui também do produtor, que produziu uma editorial incrível. Teremos na próxima edição, que vocês vão acompanhar. Por favor, acompanhem tudo na nossa rede, acompanhe esse conteúdo incrível. E estreamos. Muito obrigada, pessoal. muito obrigada. Fechou? Foi ótimo. Acho que Muito bom esse final aí, ficou sensacional. Coisa boa. e a